Muito bem, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais um onboarding da AC Software. Hoje nós vamos falar sobre NetFlow Analyzer. Conosco aqui, Cristiane. Boa tarde, Cris. Boa tarde, Anderson. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um onboarding. É isso aí, Anderson. E Tainá Rodrigues. Tainá. Olá, pessoal, tudo bom? Com vocês que é a pessoa mais animada da C Software de todos os dias. Tainá. Bom rever vocês. Feliz de vocês estarem participando aqui do nosso onboard. Novamente, sejam muito bem-vindos. Espero que vocês gostem bastante do nosso onboard. Espero que vocês consigam extrair a essência dele e vamos ver. Maravilha. Vamos dar continuidade aos onboardings. O onboarding virou já uma tradição aqui. Estamos aí no segundo mês disso e tem sido um grande sucesso. O pessoal tem tomado muito proveito. Então, você que está chegando a primeira vez aqui no onboarding, tem outros onboardings que já estão disponíveis no nosso canal do YouTube, YouTube/acsoftware, youtube.com/acsoftware, mas você também pode estar se inscrevendo para os próximos. Todas as semanas nós temos tido, sempre no mesmo horário, às terças-feiras, 15 horas. Bom, deixa eu passar aqui para vocês, para quem ainda não conhece, né, a Manage Engine, vamos falar um pouco sobre a empresa. Hoje nós fizemos um upgrade aqui nessa apresentação. Exato. Colocamos aqui a foto da Manage Engine, para quem não conhece o prédio lá na Índia. Está há mais de 18 anos com expertise total em soluções de gestão de TI. Não passou o slide para mim, Tainá. Não sei se você passou aí, mas se passou, agora foi. Passou. 180 mil clientes espalhados aí pelo mundo, são mais de 10 mil colaboradores, são mais de 90 produtos e free tools que estão disponíveis, todos eles voltados para a gestão de TI, disponível em mais de 190 países. Para quem não conhece, a Manage Engine faz parte do grupo Zorro Corporation, né? A Zorro ainda vai muito além, são ferramentas que nós também comercializamos, as ferramentas da Zorro. São ferramentas para gestão no geral, você vai ter ali CRM, gestão de financeiro, gestão de RH, nós também temos toda essa coleção de ferramentas. Hoje, 3 em cada 5 empresas listadas lá no Top 500 da Fortune usam ferramentas Manage Engine, muitas outras que nem estão no Top 500, mas é muito bacana vocês estarem sabendo que nos orgulha muito que os maiores do mercado têm escolhido o Manage Engine, isso repetidamente crescendo a cada ano. E mais adiante tem de falar para vocês da AC Software, né? Nós que somos os seus hosts aqui, estamos aí há mais de 8 anos já no mercado, com soluções, atuando com software para gestão de TI. Além do licenciamento do software, nós também trabalhamos com a consultoria, implantação e treinamento em todas as soluções, né? Bem mais do que isso, nós damos aí todo o suporte, toda a assistência e buscamos garantir que você, enquanto cliente, né, esse onboarding é a prova disso, tome proveito máximo da ferramenta. Não adianta ter a ferramenta parada lá, ela tem que estar em uso, ela tem que trazer resultados para vocês. Nós sabemos que o que você compra, você cliente compra, é a solução, né? Não um software, não um monte de códigos, né? Você precisa resolver o problema e é nisso que nós estamos focados. Bom, além disso, eu quero te fazer 2 convites. O primeiro convite é para que você conheça o Pod Café da TI, o nosso podcast. Semanalmente nós estamos aí publicando podcast, inclusive já saiu agora há pouco o podcast dessa semana, chamado Lendas da TI. Recebemos lá o nosso convidado, o Flávio Xandó. Então, pega o seu celular, escaneia aí esse código QR, escuta a gente. Também está disponível, além do próprio site do Pod Café da TI, você pode estar buscando no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, enfim, o seu player de preferência. Escuta lá, segue a gente, curte e compartilha com seus amigos. E também aproveita que o celular está na mão, escaneando esse QR, e escaneia também o QR do time BRA. O time BRA ele é a comunidade de usuários Manage Engine, né? TI ME Brasil. Então, você que é aí de TI tem uma ferramenta Manage Engine, participe dessa comunidade. É uma comunidade lá no LinkedIn, é um lugar onde você está recebendo informações, onde você pode também estar trocando ideias, enfim. Siga esse grupo, oportunidades vão aparecer nesse grupo, né? Promoções vão aparecer nesse grupo também. Então,
Não perca, vale a pena estar nesse grupo aí. É o grupo, Bom, né? é isso, gente. Esse é o grupo. É o Participe grupo. dele. E, como de costume, vou deixar agora nas mãos de Tainã e de Cris. Vocês continuem aí. Tenham uma excelente e proveitosa tarde. Grande abraço para Obrigado, vocês. Anderson. Abraço, forte abraço. E aí, pessoal? Agora com as garotas, né? Eu Lembrando, e né, Cris. Tainá? As perguntas, se o pessoal tiver pergunta durante a apresentação, durante a demonstração aí, o onboarding da Tainã, vocês podem perguntar e conforme, né, for andando o onboard, ela responde as perguntas. A gente vai deixar mais para o final, né, Tainã? Isso, ó. Então, pessoal, até que eu ia falar, a nossa agenda basicamente vai seguir esses pontos. Então, falando um pouquinho da introdução, né, o que é o NetFlow, como a gente vai utilizar ele, falando sobre a parte de inventário, os dados que ele coleta, né, fazer a gestão do flow, cadastro de mapas, dashboards, relatórios e alertas, e normalmente, ao fim, eu seleciono algumas perguntas para eu estar respondendo, né? Dependendo da quantidade de tempo, eu consigo responder mais, menos perguntas, mas normalmente respondo ao final. Tá, pessoal? Então, como a Cris falou, podem ir mandando as perguntas aí que nós vamos responder aí, ok? E bom, seguindo aqui um pouquinho, né? Eu vou começar fazendo uma breve introdução aqui sobre o nosso NetFlow, tá? Ele é o nosso software, né, de análise de tráfego, né? Nosso NetFlow Analyzer. E é a solução que vai nos permitir, né? Vou até passar aqui para o NetFlow. Aqui, que lindo. É a solução que vai nos permitir analisar todo o tráfego que está passando na nossa rede, tá? Muita gente, né, até quando eu falo de análise de tráfego, às vezes até fala, é igual que faz no App Manager, que pega o uso da interface. Ele é parecido, né? Mas o protocolo que ele utiliza é um pouquinho diferente, tá? O SNMP, né, comumente usado em equipamentos de rede, ele é um protocolo mais voltado para gerenciamento. Né? Ele tem os contadores SNMP e vai conseguir trazer vários dados para a gente quanto à interface, como, por exemplo, o percentual de utilização, perda de pacotes, e algumas outras informações. Tá? Já o NetFlow, quando a gente fala do protocolo de flow, né, de acordo com o fabricante do equipamento, de acordo com o modelo, ele vai variar qual é o tipo de flow. Pode ser IPFix, pode ser NetFlow, JFlow, SFlow, se não me engano tem o CFlow também, e o próprio NetFlow, que é bem usado nos equipamentos da Cisco, se eu não me engano. Então, pessoal, a diferença que a gente tem maior quando a gente trabalha com Flow é que cada pacote de Flow ele vai conter informações sobre da onde está vindo a informação, para onde está indo, que porta está usando, que protocolo está usando. Então, eu consigo ter mais insights sobre o que está sendo usado. Então, por exemplo, eu tive um pico de utilização, sei lá, 2 da manhã. Pelo meu App Manager, eu conseguiria ver que utilizou, sei lá, 90%. Mas eu não saberia bem dizer o quê, já que o NetFlow ele não me traz alguns tipos de informações. Já com o NetFlow, eu já conseguiria informações mais detalhadas, como, por exemplo, ó, esse tráfego aqui que foi gerado às 2 da manhã, que bateu 90%, ele veio do IP 10.1.91, indo para o IP final 125. Qual que foi usado foi o foi o TCP na porta 443, né, que identifica como se fosse um HTTPS. Então, com base nisso, eu consigo obter insights, por exemplo, que protocolo que estava usando, estava fazendo um download, como que isso estava sendo utilizado, né, até para eu poder investigar o que aconteceu. Então, ele é bem analítico mesmo e ele vai trazer vários insights para você do que está acontecendo. Tá? E essa aqui é a carinha dele, como vocês podem ver, muito parecido, inclusive, com o App Manager, né? Estão vendo aqui. A parte de dashboards, né? A parte de interface. No mais, porque assim, de certa forma, ele é um módulo, né? Dentro do App Manager Plus, então ele é bem parecido à interface. Tá? Então, hoje nós vamos trabalhar com ele. E agora, pessoal, vou voltar aqui para a nossa apresentação. Tá?
vamos voltar aqui falando do... Opa, vai mudar a tela. Falando do primeiro ponto, que é a parte de inventário. Vamos falar sobre os pacotes de flow, como eu faço adição de interfaces ou dispositivos, como que eu parametrizo o coletor de flow e como ele gera essas licenças. Por que eu vou falar de licença? Né? Porque ele vai atingir, ele vai estar ligado diretamente com a adição de interface. Vocês vão entender o que eu estou falando quando eu começar a mostrar. Tá? Então, pessoal, falando a nível de inventário, eu acho o NetFlow uma solução muito fácil de inventariar, porque basicamente o inventário dela eu chamo de inventário passivo, porque a nível da minha solução, a nível da minha interface web, não é necessário eu apontar o IP ou fazer alguma configuração para fazer essa adição. Toda adição que eu faço é basicamente lá no meu equipamento configurar um exporter, né, um flow exporter apontando para esse endereço IP. Aqui no caso está lab3, né, pode ser o host IP, apontando para a porta do meu collector. Tá? Basicamente, a porta do meu collector é configurada aqui dentro em NetFlow. General Settings, aqui. Configurações gerais, configurações de servidor. Isso aqui é a minha porta de escuta. Então, o Exploit Flows, né, ele tem que apontar para essa. Então, a partir do momento que eu faço essa configuração a nível do meu equipamento, né, que vai variar de fabricante para fabricante, claro, mas a partir do momento que eu adiciono isso, a minha solução já vai começar a escutar o flow e já vai fazer o inventário automaticamente, tá? Todo inventário ele vai aparecer disponível aqui para mim na aba Inventory. Vocês podem ver que eu usei um simulador de flow, vocês podem ver que ele cresceu bastante aqui, né? Então, ele já adiciona para mim tanto os meus dispositivos quanto as interfaces desses dispositivos. Porque o Flow, outra coisa dele é que ele é via interface, né? Então, basicamente, cada tráfego passado por... o tráfego que passa por cada interface, ele vai ser gerido aqui individualmente. Você vai conseguir ver insights por interface de tudo que está passando, tá? Então, uma edição simples, apontou, você pode mudar a porta do collector, claro. Às vezes você usa a porta 9996 para outro tipo de coleta naquela máquina. Você pode estar alterando ela. Ou caso você já tenha, você utilizou outra solução no passado que usava outra porta, você pode fazer alteração de porta aqui dentro de Settings, como eu falei, General Settings, Server Settings, tá? Eu mencionei que eu ia falar da parte da licença e é justamente por isso. O que acontece é que às vezes você configura um dispositivo para fazer o export de flow e ele acaba habilitando para todas as interfaces. Depende do equipamento também. Às vezes você configura por interface, às vezes você habilita no equipamento, ele habilita tudo. Então o que acontece é, como eu desabilito isso, sendo que essa adição a nível do NetFlow ela é adição passiva, né? Eu não adiciono aqui, eu não seleciono aqui. Eu mando do equipamento para cá e ele faz a adição. Então, por isso que é importante a gente fazer a gestão dessas licenças. Então, aqui dentro de Settings, nós temos a opçãozinha de NetFlow, License Management, tá? Que ele vai permitir que eu possa selecionar as interfaces que eu não quero gerenciar e deixar habilitado apenas as que eu quero gerenciada. Por exemplo, nesse equipamento 109, ele exportou duas para mim, mas poderia ser que eu não utilizo duas, eu quero gerir só uma, porque a outra ela estava habilitada antes, mas hoje ela já não funciona mais. Posso só estar marcando e está escondidinho aqui. Tem a opção não gerenciar aqui no canto superior direito, tá? Então isso aqui me ajuda muito na hora de eu selecionar exatamente, né, o que eu vou varrer ou o que eu vou analisar de tráfego ou não, tá? E a partir do momento que eu faço essa edição, como eu falei, tudo vai estando inventariado, subdividido por abas, né? Tanto aqui em cima, né, tem também, ele faz a gestão de wireless controller, né, controladores, né, ele consegue identificar talvez algum ataque que está ocorrendo na rede com base na análise do tráfego, ele já consegue fazer essa análise, tá? Então tem várias abas aqui que você pode ter insights sobre o que está acontecendo, além de, claro, a própria aba de inventário, que vai dividir o tráfego a vários níveis, você consegue ver um tráfego a nível do equipamento, um tráfego a nível da interface,
grupos, né? Eu vou estar falando sobre isso, a parte de agrupamento e mapeamento, que é muito importante, muito interessante. Parte de apps, a parte de QoS. Então, nós temos todas essas informações para poder buscar e encontrar algum problema que ocorreu, alguma utilização acima da média, né? Algo que eu possa utilizar para investigar algum possível problema que ocorreu na minha infra. Tá bom? Deixa eu só voltar aqui. Tá, perfeito. Bom, avançando um pouquinho agora, que a gente já falou do inventário, como eu falei, eu sempre comento que, para mim, o NetFlow Analyzer é a solução mais tranquila de fazer edição de equipamento. Tendo um equipamento que suporta esse porte de flow, você apontou, caiu, selecionou o que você quer gestionar, removeu, colocou como não gerenciado o que você não precisa, está pronto, já está coletando dados, já vai gerar informação para você, tá? E a partir do momento que você faz esse inventário, a gente vai trabalhar com os dados coletados. Então, vou mostrar para vocês a gestão de inventário, a visão geral dentro, né, de uma interface ou visão geral dentro do equipamento, né? A visão por aplicações, por source, por destination e por conversation, né? Da onde está vindo meu tráfego, para onde está indo e quais são as maiores conversations, né? Um ponto a ponto. Então agora a gente começa a ver a informação de forma mais detalhada. Então eu vou voltar aqui no nosso Open Manager, tá aqui, tá? Então, agora que eu tenho tudo adicionado, gerenciado, vou pegar um equipamento aqui para poder visualizar a informação. Vou pegar aqui por interface, que eu quero detalhar aqui. Vou pegar uma que gerou bastante dado. Tive uma que gerou nas últimas 6 horas. Pode ser essa primeira aqui. Perfeito. Tá? Eu vou até colocar para gerar o tráfego. Tá? Só para ele rodar em tempo real. Então, aqui eu já consigo visualizar todas as informações da coleta que aconteceu. Então, eu consigo ver, visão geral da minha interface. O que está acontecendo agora? O que entrou? O que saiu? Como está a utilização? Tem algum alerta que disparou para essa interface? Algum ataque está acontecendo? Qual é o status dessa interface? Vou até atualizar, que eu liguei o meu simulador. Ela deve ficar verdinha. Aqui, ficou verdinha. Tá vendo? Então, eu já consigo ter dados. Consigo também ter uma visão do meu tráfego. O que está passando nessa interface? Olha, gerou um pico aqui, mais ou menos 2h41. Eu já consigo analisar o que aconteceu às 2h41. Passou tanto de tráfego. Depois eu consigo ver a aplicação que estava rodando nesse horário, a source, o destination, eu consigo gerir tudo. Inclusive, aqui em cima, filtrando por horário. Aqui ele está mostrando a última 1 hora, né? Então, o que aconteceu na última 1 hora? Vou até atualizar aqui meu gráfico, que ele vai estar plotando dados agora em tempo real. Aqui, já começou a subir. Então, aqui primeiro, eu consigo ver uma visão geral do meu tráfego por volume de dados. Basta eu ir trocando aqui do lado, Deixa eu tentar marcar. Eu não consigo marcar, mas acho que vocês viram aqui. Por volume, por velocidade, por utilização e por pacotes. Ele vai me gerar 4 informações diferentes aqui, por gráficos diferentes, inclusive. Tá? Para eu poder estar vendo da melhor forma, posso estar exportando ele, posso criar um agendamento para me enviar esse dado. Tá? Tenho várias opções aqui no meu canto superior direito que eu posso estar utilizando para trabalhar com esses dados. Né? Tenho também uma visão por aplicações. Então, entra o que eu falei, gerou, sei lá, usou 90% da interface. O que foi usado? Foi usado em HTTPS. Olha, tinha alguém fazendo algumas navegações meio estranhas, né? Então, aqui ele já me mostra a aplicação. E o legal disso tudo é que quando eu clico no nome da aplicação, ele já me traz uma lista com o que foi utilizado nela. Então, eu sei, por exemplo, que esse IP, né,
Da onde veio o tráfego foi esse IP, para onde foi o tráfego foi isso aqui, foi essa porta que gerou tráfego, foi esse protocolo, o DSCP, né, que está relacionado ao QoS, utilizado foi o DFU, né, o nome dele é DFU, e o tráfego gerado foi 3 KB, né? E conforme, eu posso ir detalhando aqui para ver os pontos de dados, a última vez que gerou foi às 2h40, e foi esse carinha aqui, o 1.6 para o 1.90. Então, consigo já ter dados sobre isso. E da mesma forma, além de ver por aplicação, consigo enxergar isso por protocolo, ó, TCP. Por sites, acredito que não tenha nenhum mapeado ainda, que eu vou cadastrar alguns quando a gente for trabalhar nisso. Mas você pode ver por site, né? Você pode falar que aquele IP 200.100.10.20 é um site específico e a partir daí você consegue estar visualizando dados sobre eles. E também por grupo de aplicação, né? Que assim como você mapeia um site, você pode criar um grupo de aplicações chamado redes sociais. E ele vai estar gerando aqui dentro, especificamente, né, informação o que foi utilizado. Se foi mais redes sociais, se foi mais e-mail, site de e-mail, se foi site de assistir vídeos. Eu vou estar mostrando tudo isso quando eu falar sobre a parte de gestão de flow, né, agrupamentos. Tá? Também tem a visão aqui por source, então, da onde está sendo gerada a maior parte do tráfego. Então, eu consigo ver, por exemplo, que esse P final 141 é o carinha que está mais gerando tráfego aqui. Ele, 52, na verdade, foi esse mesmo. 3% do tráfego gerado foi por ele, enquanto os outros estavam com 1, outro com 3 aqui, mas já consigo ter um apontamento. Né? Consigo ver as redes que utilizaram mais, trabalhar também resolvendo o DNS dele, né, para ter um nome mais amigável, né, principalmente quando tem muitas máquinas, né, que estão gerando esse tráfego. Imagina, tráfego, nossa, chegou a me dar um trava-língua, galera, tá? Você consegue ver de onde esse tráfego está sendo gerado. Tá? Da mesma forma, tem os destinos. Por exemplo, eu tenho um determinado site, né? Eu posso ver se aquele determinado flow que está sendo gerado está sendo direcionado mais para qual dos meus sites. Pode ser algum bug que está fazendo um consumo alto, pode ser um download sendo executado, um download sendo feito, né? Então eu consigo ver por aqui quanto que ele gerou de tráfego, qual percentual isso representa, né, dentro disso aqui, né? A parte do QoS, então qual QoS está sendo utilizado, então tem só um default sendo utilizado, quais as conversations estão sendo geradas aqui, então deixa eu só ordenar aqui pelo que tem mais. Esse aqui, acho que geraram tudo um pouquinho, ficou bem parecido. Então ele já me fala da onde, para onde, qual aplicação, qual porta, qual protocolo. Claro que isso aqui é um ambiente, né, pessoal, mais demonstrativo, mas imagina isso em grande escala, em um ambiente onde ter essa informação de gestão de tráfego é importantíssima. Então você consegue ver o que está sendo mais utilizado e menos utilizado, inclusive gráfico em tempo real. Né? Aqui ele só tem um pontinho de dado, mas conforme eu for utilizando, né, e ele for passando o tempo, ele já vai me alertar aqui sobre o que está acontecendo. Da mesma forma tem a parte de NBAR, né? Também gerou. Eu coloquei algumas coisas para ele gerar. Então quem utiliza essa tecnologia aqui, ó, tem bastante dado, inclusive. Ele já me gera aqui gráficos sobre eles. Aqui eu coloquei o do Layer 7. CBQoS, né, que é também visão de sistema anônimo, caso vocês tenham, a parte de multicast, MediaNet, né, que é mais voltado para a parte de análise de mídias, né, grandes vídeos, né, entre outros aqui que fácil, e o mais legal é que isso tudo é automático aqui dentro. Então, a partir do momento que você aponta, né, a coleta de flow aqui, esses dados aqui vão ser automaticamente gerados. Se eu não me engano, tem
alguns milhares de protocolos já mapeados, de aplicações já mapeadas, o que tira grande parte do trabalho aí de você estar trabalhando com essa parte de análise de tráfego, tá? Então, essa aqui é a nossa visualização, né? Opa. E claro, aqui eu mostrei a primeira através da lista de interfaces. Claro que você tem outras visualizações de outros objetos. Por exemplo, você consegue ter uma visão a nível do equipamento como um todo, não apenas da interface, né? Então, você acessa o inventário, clica no nome do equipamento, você vai ter várias informações mais agregadas, de certa forma, né? Uma vez que elas vão coletar, caso o mesmo equipamento tenha 2, 3 interfaces, né? Ele já vai agregar informação. Então, ele separa aqui por interface, né? O que está sendo usado mais, o que está sendo usado menos. Aplicações que estão mais sendo usadas, ó, tem o HTTPS e outras, né? Esse outros, normalmente, aparece quando os dados brutos, raw data, eles não estão habilitados, tá? Aí, depois que eu habilitei, ele começou a coletar os dados brutos, né? Eu habilitei essa opção, ele já aparece aqui para mim. Top sources, né? Top destinos, coisa bem parecida que a gente tem na interface, mas de forma mais agregada aqui de acordo com o meu equipamento, né? Conversations, visão de sistema anônimo e ataques, caso o meu equipamento, né, suporte isso. E como eu falei, legal de você poder estar mudando. Ah, eu tive um pico, aconteceu ontem. Ok, vamos mudar para ontem. Vamos ver o que aconteceu. Ontem foi gerado das 11 até as 14 horas. Foi bem regular, inclusive, né? Ficou numa média parada aqui. Então, eu já consigo ter esses dados aqui. E, claro, também tenho, além da visão por dispositivo, interface, uma visão por grupo, né? Que foi o que eu comentei. Eu vou estar mostrando posteriormente como isso é cadastrado. Visão por aplicação. Então, eu sei que, por exemplo, de todo o consumo da minha rede, 100% foi com protocolo, né, com aplicação de HTTPS. Eu consigo abrir ela e ver como que isso foi utilizado. Qual horário, né? Que 11 horas, meio-dia, 1, 2, batendo aí 200 mega de tráfego, né? Quais interfaces geraram isso, né? Então, aqui foi bem regular também, eu consigo ver o que gerou mais, qual gerou menos. Basta eu clicar aqui e fazer a reordenação, que é bem fácil também. Tráfego de entrada, tráfego de saída. Consigo enviar por e-mail, exportar, né? Atualizar esses dados. E, por fim, tem também a visão de QoS. Né? Aqui no momento eu só tenho um QoS gerando dados também, da mesma forma, bem parecido com os grupos, inclusive. Ele já me mostra o que gerou e como que as interfaces estão se comportando quanto a isso. Isso aqui é bem interessante, por exemplo, quando você detecta que tem uma aplicação com alta utilização e você quer saber na onde que isso está sendo gerado. Eu tenho, por exemplo, você poderia mapear uma aplicação sua, como por exemplo, posso mapear o uso do pessoal que acessa a minha interface do Netflow Analyzer, quando o destination, né, for esse IP e a porta utilizada for essa. Eu crio uma aplicação. Eu consigo ver quem está usando mais, quem está usando menos, de onde está sendo gerado esse tráfego, o que está acontecendo dentro da minha rede. Tá bom? Opa. Tá. E agora, vou falar um pouquinho sobre a gestão do meu flow, tá? Que é a parte de mapeamento e criação de grupos, né? Grupos, tem vários tipos de grupos que eu vou mostrar para vocês, tá? Então, pessoal, falando um pouquinho da parte de mapear, né? É onde eu vou falar aqui dentro do meu Netflow Analyzer que aquele determinado pacote que veio daquele P, que vai para aquele P, que usou aquela porta, que usou o TCP ou UDP, que ele pertence a uma determinada aplicação. Então é isso aqui que agora que vai fazer a grande mágica, porque até agora o que eu fiz? Eu cadastrei, né, as minhas interfaces, fazendo a configuração no equipamento e apontando o export de flow para cá, já coletou, tranquilo. Vi que ele está trazendo informações já, né, tráfego, aplicações, entre outros. E agora eu quero ir um pouquinho mais a fundo nisso. Opa,
coloquei até errado. Aqui dentro de Settings, nós temos a configuração do NetFlow, né? Estou clicando aqui nele, tá? E aqui dentro nós temos a opção de Mappings. Essa aqui é uma opção que quem tem o NetFlow vai usar bastante. Só diminuir aqui a luz, pessoal. Pronto. Tá? Quem utiliza aí o NetFlow deve ver bastante isso. Quem não utilizava, vai utilizar, tá? Essa parte de mapeamento é o que define, como eu falei, que determinado pacote pertence a uma determinada aplicação ou serviço ou algo nesse sentido. Então, essa primeira tela é onde eu defino nomes personalizados de aplicações com base na porta que ele está usando e no protocolo. Vamos pegar com base aquele HTTPS que gerou um monte de tráfego. Ó, tem bastante aqui. Então, quando que a minha solução identifica que um tráfego gerado pertence ao protocolo HTTPS? Está aqui. Opa! Quando a porta que está passando esse pacote é a porta 443 e quando o protocolo utilizado for o TCP. Aqui também tem outros, ó. Se for TCP, se for UDP e se for SCTP. Ok, uma aplicação. Quando tiver, por exemplo, vamos pensar aqui em uma HTTP. Quando que HTTP acontece? Tem vários HTTPs, né? HTTP é bem parecido, mas é só na porta 80. E se for na porta 22? Isso aí vocês sabem. Pode ser alguma coisa relacionada a... Até perdi o nome. Telnet, SSH. Então, eu consigo estar mapeando essas aplicações. Eu poderia mapear, por exemplo, o meu NetFlow Analyzer. Pode ser? Posso adicionar aqui aplicação NetFlow Analyzer. Qual a porta que ele roda? 8060. Qual protocolo ele usa? Pode ser TCP ou UDP, então vou ter que criar mais de um. Vamos colocar ele como TCP aqui por enquanto. Salvei. Está criada a minha aplicação. Quando algum tráfego for detectado, né, passando por essa porta, ele já vai automaticamente falar que pertence àquela aplicação. Então, a partir daí, eu consigo tirar relatórios e tirar métricas sobre isso de forma fácil. Tá? Da mesma forma, poderia ser o quê? Um banco de dados que roda na porta 1433. Está aqui, ó, MS SQL. Já conseguiu até achar aqui um pronto. Né? E assim por diante. O que eu falei para vocês é que tinha alguns milhares, né? Isso mesmo, tem 11.359 aplicações diferentes já mapeadas por padrão. Aqui no caso você não vai precisar se preocupar com configurações exaustivas e algo nesse sentido. Tá? Então aqui eu já mapeei meu NetFlow. Vou ver o que mais eu tenho aqui. Tá? Posso mapear também outros serviços para fazer esse mapeamento. Por exemplo, a diferença daqui que é a aplicação, porque a aplicação ela é baseada porta e protocolo. O serviço ele já usa alguns outros parâmetros, IP, porta e protocolo. Por exemplo, daria para fazer a parte do NetFlow aqui. Por quê? A aplicação, pode ser que dentro da minha rede eu tenha uma aplicação diferente que roda na porta 8060. Então, ficaria difícil, talvez, dessa forma que eu fiz aqui, eu rastrear isso. Pode funcionar caso só tenha o NetFlow rodando. Mas aí caiu aqueles casos, tá? Mas se tiver outras coisas rodando nessa mesma porta em outra máquina. A partir daí a gente trabalha com serviços. Aí no serviço ele é um pouquinho diferente. Então o nome do serviço, NFA. Vamos abreviar. Porta 8060. Protocolo que ele usa? Cadê? TCP. E endereço IP tá aqui, perfeito. 10.1.1.1.83. Perfeito. Salvei, tá salvo o meu serviço. Poderia criar outros, por exemplo. AD Audit Plus. Opa, Audit Plus, ele roda na porta 8081, utiliza o protocolo TCP e roda nesse endereço. E a partir daí eu estou mapeando tudo que o pessoal pode utilizar na rede que eu quero rastrear. Claro que isso aqui poderia ser um serviço de FTP meu. Eu poderia estar mapeando aqui o endereço dele, a porta que ele usa. Posso mapear só a aplicação FTP.
posso trabalhar da forma que for mais adequada para mim, né? Mapear uma aplicação que usa uma porta geral, serviço que usa porta específica no IP específico. Posso mapear também o meu DSCP, né, que é os códigos do pacote, né, como o pacote chega. Tá? Aí aqui normalmente o pessoal usa muito o padrão, já vem, né? Mas caso dentro da sua rede tenha diferentes, né, DSCPs, ele vai também estar mapeando isso, você pode cadastrar novos com certeza, tá? E agora um muito legal, sites. Foi o que eu mencionei, né? Eu posso ter sites, posso ter grupos de sites, inclusive. Então, dentro de site, eu posso mapear, por exemplo, um Gmail, que já deve até ter um Gmail, hein? Deixa eu ver. Ah, tá aqui, imaginei. Então, ele já me deu aqui quais são os IPs que o Gmail normalmente usa, IPs públicos, né, claro. Tá aqui. Olha, ele usa esse range, é um range não, né? É só um IP. Então, eu consegui mapeando aplicações, sites, para me ver, por exemplo, se a Tainã, às 3 da tarde, estava no Facebook. Ou se gerou um tráfego enorme e eu vi que foi lá no site, estava baixando um filme. Foi no site do Netflix, estava rodando um filme. Meio estranho, né? Mas quem sabe aconteça. Então você consegue encontrar esses gargalos de forma muito fácil, seja dentro da sua rede, rodando como aplicação ou serviço, ou seja fora da sua rede, né? O acesso a algum site ou algum download que está acontecendo na rede e gerando, né? Um peso, né? De certa forma na sua rede, tornando os serviços um pouquinho lentos. Então aqui tem muito também mapeado, 51 sites, né, mapeados, sites mais comuns, claro, você pode mapear o seu, inclusive o seu site mesmo, coloquei ele aqui com IP externo, tá? E também o mapeamento, né, aqui não é nem mapeamento, é isso que ele busca sozinho com base na tecnologia do Anonymous System, né? Eu já vi isso aqui funcionar no Cisco. Então, ele mostra isso aqui, a partir do momento que você tenha um sistema autônomo, ele vai trazer informações aqui para você, como o nome, o número, né, informações que ele vai puxar direto da sua máquina, né, do seu dispositivo. Tá? Vou mapear algumas coisas aqui, só para a gente depois gerar informação em cima. Então, mapeei a aplicação, e mapear o serviço, né? Eu vou depois gerar um tráfego em cima desse serviço, tá? Tenho aqui DSCP, já tem bastante criado, não vou precisar criar. E tem aqui também sites, né? Sites eu precisaria acessar externo, mas está tranquilo aqui, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou aqui no meu aplicativo gerador de flow, de exemplo. E vou editar ele. E vou colocar a porta 8060. E destino... Perfeito. Vocês não estão vendo a tela, que eu estou só organizando aqui o export, mas agora vocês vão ver de novo. Perfeito. Bom, eu coloquei para gerar, pode levar alguns segundinhos, mas é algo que eu quero mostrar para vocês na prática. Tá? Ele ainda vai demorar um pouquinho para poder gerar o tráfego e tudo. Não é algo que demora muito também. Ok. Só um pouco desesperada, pessoal. Já vou dar um F5 aqui na página para ver se ele já começou a coletar os dados, tá? Eu coloquei o flow para gerar, tá gerando cerca de 100 pacotezinhos. Bom. Qualquer coisa eu vou deixando aqui, ele pode demorar um pouquinho para aparecer. Ok. Vou deixar rodando o meu Flow Exporter aqui. Enquanto ele roda, a gente vai entrando nos próximos passos, que ele tem que gerar um pouquinho de flow, tem que coletar um pouquinho aqui, mas não é algo que também demora muito, é por causa da minha rede aqui.
Já encontrei o problema, pessoal. Eu coloquei duas redes bem diferentes. Vou só configurar aqui e vou deixar ele rodando. 183. Agora sim. Bom, vou deixar rodando aqui. A gente pode ir indo para os próximos passos. Até o final, eu acho que ele começa a receber aqui. Que ele recebe pouquinho por pouquinho. E, pessoal, como a Cris falou, se vocês tiverem alguma dúvida, que agora eu estou falando de algo que normalmente vocês vão... Quem usa o NetFlow vai começar... Usa bastante essa funcionalidade. Então, se tiverem alguma pergunta para me fazer sobre essa parte de mapeamento, podem estar deixando aí no site, no chat, tá? Tem um local para perguntas e eu vou estar respondendo aí durante o final da apresentação, né? Tá? E, bom, voltei aqui no Mappings, né? Que eu ia falar da parte de mapeamento e grupos. Agora que a gente já tem esses 4 servicinhos, esses 4 mapeamentos já feitos, eu posso entrar na parte da criação de grupos, tá? A parte de grupo, ela está bem relacionada também com a parte de mapeamento. Por quê? Porque eu posso agrupar algum mapeamento, como, por exemplo, uma aplicação, um grupo de DSCP, até mesmo um grupo de IPs, por exemplo. Então, eu consigo criar vários tipos de grupos para atender. Quando eu utilizaria isso? Por exemplo, para você gerar um relatório de agregado. Aí a gente pode estar utilizando os grupos, tá? A criação dos grupos também bem tranquila. Vamos começar com a parte de grupos de dispositivos, tá? Então, sempre vou ter o botãozinho de adicionar aqui do meu lado direito. Cliquei. Vou dar um nome para ele, por exemplo, vou dar como se fosse um departamento. Departamento vendas. Departamento vendas. E eu posso selecionar quais equipamentos fazem parte desse departamento. Por quê? Porque depois eu vou querer ver como está o tráfego que foi gerado por esse departamento em específico. Digamos que ele vai do 80, 82 e 83 e achar os outros 80, mas deixa esses aqui por enquanto, que eu coloquei poucas máquinas. Vamos para esse 77 também, esse 93 para gerar mais dados. Então, o que eu estou fazendo? Qual que é o meu intuito com isso? Como eu falei, depois consegui gerar uma view, né? Eu vou conseguir ter uma visão por grupo e a partir desse grupo eu consegui saber como que está a utilização desse departamento. Vou criar outro departamento. Tenho vendas, eu posso ter o departamento de marketing, que baixa muito vídeo, né? Faz muito upload, eu quero ver como que está a utilização deles. MKT. Vou colocar esses últimos aqui, tá? A partir de agora, tenho aí, cada um tem 5 dispositivos, né? E tá os meus grupos. Depois eu vou mostrar a visão de cada um deles, tá? Outro tipo de agrupamento que eu tenho é por interface. Tem quase o mesmo sentido do grupo, né? Mas eu posso cadastrar por interface, por exemplo. Dentro desse equipamento, eu posso, por exemplo, pegar todas as interfaces que são de um tipo específico para agregar, para ver quanto de tráfego está sendo gerado por ela. Por exemplo, tem aqueles links de internet, link de uso interno. Então, eu posso, por exemplo, ir segregando. Por exemplo, 94 é sempre o 1, né? Eu quero sempre o 1 delas. Então, opa, 1, 1. Qual é a velocidade total desse grupo de interfaces? Vou deixar esse padrão, tá? 1 mega, 10 mega é 1 giga. Acho que está 1 giga, né? 100 mil mega, acho que é isso aqui. E vou salvar. O sentido, depois quando eu for mostrar dentro das informações dele, vai ser bem legal, o resultado dele vai ser bem legal de se mostrar. Vou criar todos, depois que eu criar eu vou mostrar o resultado, tá? Também consigo criar grupos de IPs, aí entra a parte dos sites, né? Na primeira parte, no mapeamento, eu mostrei como a gente mapeia um site.
Então, eu consigo falar que aquele IP, quando for gerado algum tráfego nele, por exemplo, Facebook, ou é YouTube, ou é Netflix. E da mesma forma, eu posso agrupar isso, para eu saber o que está sendo mais utilizado, por exemplo. Redes sociais. Todos os IPs de sites de redes sociais. Opa. Sites de esportes, sites de vídeos, e assim por diante. Posso estar criando um aqui, por exemplo. Opa! Range. .1.1.1.186. Posso criar aqui um grupo de IPs, por exemplo, para pegar qualquer acesso que for dentro de algum dos meus laboratórios. Posso fazer, é claro, isso não funciona só para site. Pode ser, por exemplo, para me identificar acessos em máquinas, em servidores de aplicação ou acessos em servidores de banco. Eu defino o range, a rede ou os IPs que podem estar envolvidos nisso, e a partir daí ele agrupar essa informação para mim e eu gerar relatórios em cima disso. Então, qual que é o meu critério? É um range de IPs, que vai do 81 até o 86. Estou errado. Máscara de rede. Opa, 2, 5. Perfeito. Qual é a porta e protocolo que vai contabilizar quando eu for trabalhar com isso? Posso deixar em branco, eu posso definir um aqui. Por enquanto, vou deixar TCP. Na porta, 80. Ou vou deixar em branco. E qual é o DSCP para você fazer essa filtragem? Também nenhum. Lembrando que ele o filtro só aparece se eu clicar. Tá bom? No segundo passo, eu defino quais interfaces. Por exemplo, esse tráfego que vai aparecer nesse grupo de IPs, ele vai ser exibido quando qualquer interface detectar esse tráfego ou interfaces específicas? No meu caso, qualquer uma, que eu quero identificar qualquer tipo de acesso de qualquer lugar indo para aqueles IPs. E por fim, informações do grupo. Vou colocar aqui, laboratórios. Tá? Descrição não tem. Velocidade do grupo, vou colocar giga também. É ultra velocidade. E a partir daí salvei. Então, de forma parecida, tenho também aqui o meu grupo de IPs, né, para me informar quando tiver acesso aos laboratórios. Tá? Também consigo agrupar minhas aplicações. Por exemplo, para eu saber que o maior tráfego está sendo gerado por acessos web. Posso vir aqui e filtrar tudo que for HTTP, HTTPS, né, ambos no caso. Então, eu quero HTTP e eu quero HTTPS. Quando for um ou outro, eu quero que agrega dentro desse carinha. Vou colocar um aqui para saber que é um ou outro. E eu consigo também agrupar minhas aplicações. Opa, não gostou dos meus caracteres especiais, mas tudo bem. Gostei assim. Tenho também a parte do meu DSCP. Então, da mesma forma, posso agrupar proibidos. Vou criar um proibido, que eu posso fazer nesse sentido também. Por exemplo, criar um grupo onde eu filtre informação que não pode ser acessada. E de repente eu identifiquei um tráfego que alguém estava tentando acessar. É uma forma também de eu obter informação. Então, vamos dizer que esses QoS aqui não possam ser utilizados por algum motivo. Né? Ele causa alguma inconsistência, lentidão. Salvei. Grupo de access points, esse eu não vou fazer por enquanto, mas poderia criar um grupo de access points. E também um grupo de SSID, né, que é o nome das redes Wi-Fi. Tá? Agora que eu tenho vários grupos criados, onde eu vou conseguir ver isso? No inventário. Posicionando o mouse aqui, ele já lista para você várias informações. Ó. Grupos, serviços. Então, basta eu clicar aqui no meu inventário, ele vai me levar para uma página onde eu consigo acessar já essas informações. Ó, inclusive, eu falei que ia demorar um pouquinho, mas ia aparecer.
Deixa eu voltar aqui. Tem muita interface. Ele já identificou aqui, ó, os meus acessos no NetFlow Analyzer. Porque eu configurei o meu Flow Generator, né? Para estar enviando fluxo para cá. Para eu simular como seria o pessoal acessando, por exemplo, o meu NetFlow Analyzer. Aí eu vou conseguir ver, por exemplo, ó, só tem um pontinho por enquanto, né? Porque tem pouco acesso. E a interface que gerou isso aqui, a que mais gerou, foi essa 193. Tem alguém acessando isso aqui desesperadamente. Não muito, né? Pouquinho, representa 6%, mas é uma quantidade pequena. Mas eu sei que está aqui, ó. Esse 184 tentou acessar esse 183 nessa porta, usando esse protocolo, do jeitinho que eu falei. Tá? Só queria mostrar para vocês se agora já está aparecendo, ele demora um pouquinho, mas já está aqui. É quase coisa de 1, 2 minutinhos. A partir do momento que ele recebe o tráfego, a partir do momento que ele processa, ele já está com o relatório prontinho para você. Tá. E tenho aqui, pessoal, como eu falei, meus mapeamentos. Então, vamos começar pelos grupos. Então, eu tenho esse grupo laboratórios. Lembra que eu falei? Quando alguém acessasse algum equipamento que estivesse entre os IPs final 181 e 186. Então, peraí, ele já detectou. Já tem alguma coisa acontecendo aqui. O que que é? Então, o meu grupo de aplicações, ele já identificou para mim, ó. Aconteceu um tráfego que está sendo gerado, ó como está meu gráfico, ó, já deu um pulo aqui. Né? Ele já identificou aqui o que está sendo coletado, ó, 14 megas, total de entrada, né? A aplicação que está sendo usada, no caso, eu mapeei a aplicação e o serviço, né? Eu fiz os dois, porque eu queria mostrar. Mas ele já me trouxe aqui, por exemplo, o NetFlow Analyzer, que é o meu protocolo, né, que eu coloquei, e o NFA, que é o meu serviço, que é aquele serviço que roda na porta 8060 de um equipamento específico, de um servidor específico. E tem todas as informações, ó. A maioria das sources estão aqui. Ó, tá vendo? 186, 184. E meu destination sempre vai ser esse, porque foi assim que eu defini no meu grupo, né? E as demais informações, QoS. E o legal disso tudo, pessoal, é que quando você está no inventário, aqui sempre vai ter essa opção de filtragem. Então, isso aqui que eu estou vendo é da última hora, mas eu quero ver, por exemplo, dos últimos 30 dias, o que andou acontecendo. Então, ele já me trouxe aqui uma informação um pouquinho maior, né? Aqui está da última hora de hoje, por exemplo, e eu consigo ir mudando, né? Tenho também aqui, pessoal, deixa eu só... Os meus interface groups, aqui ele também gerou um pouquinho de dados, né? Porque a gente tem que mudar aqui, ele fica escondidinho. Então, eu tenho aqui o meu grupo chamado internet, quem acessou a internet, já consigo ver quem que está fazendo essa utilização através dos sources, basta eu olhar, está aqui. Então, como vocês podem ver, pessoal, essa configuração eu fiz ela muito rápido, inclusive, e já está funcionando, eu já consigo ter dados aqui para trabalhar em algum relatório, em algo nesse sentido, né? E aqui também tem as aplicações que ele faz, né? Layer 7 e Layer 4. O meu gerador, né? Ele já tem aqui para mim uma opçãozinha de gerar isso, então achei interessante para mostrar. Então ele já me mostra aqui as minhas aplicações Layer 7. Eu posso estar abrindo aqui e visualizando como está a geração de tráfego dentro dessa determinada aplicação. Né? Da mesma forma, da onde veio, para onde está indo, o que está acontecendo, quando aconteceu, a entrada, a saída. Posso gerar um relatório, por exemplo, um PDF em cima disso aqui, para enviar ele por e-mail, ou envio por e-mail aqui direto, tá? Não tem segredo, ok? E tudo isso, como eu falei, está aqui. Serviços, Layer 4, Layer 7, serviços, NFA, quem está usando. Opa. Tá aqui, ó. E aqui eu consigo ter mais detalhes. Inclusive, eu acho muito legal olhar via Conversation, porque você consegue já ver
da onde para onde, quanto gerou, e você clica nesse gráfico aqui do cantinho, ele já mostra aqui meio que praticamente em tempo real, né? Aqui no caso está a média, mas também tem gráficos em tempo real. Normalmente ele tem um ícone e quando você posiciona o mouse ele já fala Real Time Graphic. Aí você consegue estar vendo essa informação em tempo real, tá? Bom, perfeito. Aqui. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a parte de mapas, né? Agora, recapitulando, inventariamos, visualizamos as informações que ele nos traz, agrupamos a informação e mapeamos ela, então eu sei que aquilo é aplicação X, aplicação Y, aplicação Z, é site A, site B, site C, fizemos todo o mapeamento lindíssimo. Tenho agora a parte de mapas, que é também uma feature que nós temos aqui. Ok, tá? A parte de mapas, para quem já conhece o App Manager de longa data, está familiarizado, tá? O NetFlow ele me permite integração com Google Maps e Zorro Maps, tá? E eu consigo adicionar os meus links, né? O pessoal usa muito o termo links de internet quando a gente fala de NetFlow, né? Links. Então, eu consigo adicionar os links aqui, os dispositivos, para me verem de forma global, né? Tanto a localização dele, quanto de fácil acesso eu conseguir clicar e visualizar a informação dele, né? Igual o App Manager, para quem conhece, duplo clique, ele vai me permitir listar tudo que eu tenho. Selecionei o que eu quero, adicionei. Está aqui o meu dispositivo. Para que isso aqui é interessante? Para quando você clicar, né, por exemplo, olha, a sede que fica lá em São Paulo está lenta. Ou o equipamento do Rio de Janeiro travou. Está todo mundo sem acesso. Então, a parte de mapas, ele permite que você, de forma fácil, consiga já identificar. Ó, vou adicionar alguns aqui, que eu quero um mapa bem populado. Ó, tá ficando bonitinho. Vou adicionar um em cada cidade. E como eu falei, bati o olho, olha, o equipamento de Salinas está com problema. Cliquei, está aqui, ó. O 88, ele está nessa localização, ele tem duas interfaces que estão com utilização super alta. O que eu faço? E a partir daí, eu consigo fazer, inclusive, criar um link, ó, por exemplo, vou chamar ele de internet onboarding, para me saber que é o onboarding. Descrição não quero pôr, e aqui de onde ele começa é onde termina o link, tá? E qual interface é? Vou deixar essa aqui. Opa, tá com espaço, deixa eu tirar eles. Pronto. E agora meu mapa vai ficar mais bonito. Perfeito. E agora eu consigo ver que o link está bom. Ele tem um código de cores, né, de mapa, basicamente, que verde é bom. Verde, todo mundo sabe que verde é bem positivo. E a partir daí eu consigo cadastrar esses links para me ver, por exemplo, que aquele link que tem entre Salinas e Aromas tá bom, tá ruim, o que está causando. Opa, peraí, o link que conecta aqui é o IF Index 1. Acessa ele, verifica o que está acontecendo, volta. Esse mapa ele pode ficar numa tela. Ó. Ele pode ficar numa tela para que você deixe, por exemplo, uma tela de NOC. Inclusive, a solução tem uma tela de NOC específica para você usar também. Vou estar mostrando posteriormente, tá? E o outro mapa que tem é o mapa do Google, claro, né? Google utiliza API, a gente precisa cadastrar, mas é de forma bem igual, por isso até que eu preferi usar o Zorro Maps, mas também deixo aberto a possibilidade de usar o Google Maps, né? Caso seja do interesse de vocês. E aqui o nosso belíssimo mapa. Montei aqui um de exemplo, mas espero que, né, que quando vocês forem montar aquele mapa lindo, coloque todos os links, vai ficar excelente para visualização, tá? E bom,
Prosseguindo, agora a gente já terminou a primeira parte do nosso slide, hein? Dashboards e relatórios, tá? Relatório, quando a gente fala de relatório aqui no NFA, tem muito relatório de busca que você pode fazer para buscar um determinado acontecimento. Melhor é mostrar. Tem coisas que é melhor mostrar, que é mais bonita de mostrar. Então, falando aqui da parte de relatórios, dashboards, né? Que de toda forma, isso é um dashboard também é uma forma de relatório, né? Então, vou começar falando de Dash, né? Falei de Dash. Então, a solução ela conta, assim como as outras soluções, né, dentro do App Manager Plus, standalone, o próprio pacote, ele conta com várias telas padrão. Então, eu tenho overview da parte de tráfego gerado, o snapshot da minha rede, para eu saber qual é o top alguma coisa, né? Então, top interfaces por velocidade, top interfaces por utilização. Essa aqui seria uma tela que eu indicaria super indicaria colocar ela em uma tela de NOC. Então, eu consigo ver o que está batendo lá em cima, eu consigo ver o que não está, o pessoal não está utilizando, ou pode ser que o link caiu. Consigo ver aqui. Link caiu, ele vai ficar, até voltar aqui, ele vai ficar amarelo, se eu não me engano. Vou até parar aqui meu collector. Ele fica amarelo. Tá? Então, quando o link cai, ele já me mostra isso aqui em interface web que está com problema. Acho que eu cliquei na tela errada. Pronto. Tá? Então, de forma fácil, tem a visão de snapshot da minha rede, com todas as informações aqui na hora. Performance do meu sistema, no meu sistema mesmo, onde o NetFlow está instalado, o que ele está recebendo de flow, tá vendo? Taxa de flow, 20 mil, 21 mil, saber o que está acontecendo, se está chegando, se não está, até mesmo como troubleshooting, né? Para saber o que está acontecendo. Tem uma visão específica de aplicações, onde ele me mostra já aplicações Layer 4, aplicações Layer 7, top aplicações por dispositivo, top aplicações NBAR, né? Tem uma telinha de QoS também, que mostra da mesma forma os top QoS utilizados, né? Tem outras tecnologias aqui, que inclusive são integrações, por isso eu não vou falar dela. Tem a visão de Wireless Controller, também analisa, caso eu adicione um equipamento, né? E ele seja do tipo Wireless Controller, ele vai cair aqui. Ataques, caso ocorra, ele vai mostrar quais são os problemas, quem são os top ofensores, top alvos, né, do meu ataque, localização. Isso aqui, claro, ele vai ler os pacotes, vai identificar, né, através do mecanismo que ele tem, e vai falar para você se está acontecendo algum problema, algum ataque, algo nesse sentido. Tá? E, claro, tem a opção de criar novos. Então, sempre nessa opçãozinha Custom, você vai ter a opção de criar novo ou clicar aqui no botãozinho verde aqui no canto superior direito para criar ou editar um dashboard existente. Então, eu posso vir aqui, clicar, vou dar o nome dele de onboarding. Gosto de nomes sugestivos, né, para o que está acontecendo. Perfeito. Então, aqui já posso selecionar quais são, né, os widgets que eu quero que apareça aqui. Inclusive, pessoal, vou fazer um comentário, mas não tem relação propriamente com o NetFlow, mas uma solução que é muito utilizada junto com o NetFlow é o NCM. O NCM é a solução para gestão de backups de equipamentos de rede, backup e restore de configuração. E, inclusive, eles são bem utilizados juntos, porque o próprio NCM pode habilitar o flow do seu equipamento para você fazer análise dentro do NetFlow Analyzer. Então, meio que eles trabalham muito bem juntos, tá? Eu só quis abrir esse parêntese aqui para fazer esse comentário, tá? Mas voltando aqui, tem os widgets que eu posso estar selecionando, né? Eu falei porque apareceu aqui. Posso estar selecionando os tipos que eu quero, por exemplo, eu quero um heat map, que é aquele mapa de calor, né, de certa forma, vermelho, verde, dependendo do que está acontecendo. Quero ver também top aplicações, top protocolos, top source e o que está sendo gerado de tráfego
E no mais, acredito que seja isso, é o que está importando para mim. Quero também essa Tree View, visão em árvore. Vou dar um Next. Posso selecionar para quem que eu quero que apareça isso. Quero, por enquanto, para todo mundo. Para mim, pode ser para todo mundo. E a partir daí, está aqui o meu mapa criado. A minha visão de árvore. Ó. Eu não mapeei os... esqueci o nome. Os DNS, né? Isso aqui foi gerado de forma de teste mesmo, tá? Mas ele apareceria o nome do equipamento de vocês aqui, né? Na parte de árvore, que seria bem interessante. Como eu falei, como eu parei, já apareceu aqui um heatmap amarelo. Então, a partir daí, você já pode, por exemplo, no caso de você usar isso num telão, algo assim, você já poderia ver de forma clara algum problema acontecendo na sua rede, tomando uma ação em cima disso, né? Então, aconteceu algum problema, posso ver aqui qual é o dispositivo, eles estão aqui que eles estão não gerenciados, porque não está mais gerando dados, né? Consigo ver as aplicações, o que foi gerado, quais são os sources, né? No momento não tem nada porque parei. E o protocolo utilizado. E o legal disso é que eu posso, a partir desse dashboard, por exemplo, criar uma lock view, clicando nesse botãozinho aqui selecionado em cima. Vou chamar ele de NOC Onboarding. Define intervalo de atualização dessa tela e quais dashboards eu quero incluir nessa tela de NOC. Basicamente, a tela de NOC ela vai passar como se fosse uma transição de slides. Então, é muito fácil, né? A gente trabalhar com ela. Então, marquei aqui onboard, vou criar uma nova tela de NOC. A partir do momento que essa tela é criada, basta eu clicar novamente em NOC View, ele vai listar e seleciono ela. Tá aqui, você pode delimitar as cores com água. Se você quer modo escuro ou modo claro, ele vai rodar não, né? Atualizar a cada 30 segundos, né? Que eu defini, se eu não me engano. Tá aqui. E eu posso trabalhar da forma que eu quiser. Por exemplo, esse heatmap, tá muito pequeno. Pronto. Deixei ele maior. Ou quero ele super grande. Porque eu tenho muito equipamento. E a partir daí eu posso estar trabalhando. Coloco isso em um telão, em uma tela monitor, né? E é fácil ver. Agora ele está trocando duas transições, porque como eu coloquei uma tela maior, ele vai descendo, né? Mas eu já tenho aqui prontinho, fácil de utilizar. Posso estar mexendo aqui, deixando o tamanho que eu quiser. Mexo aqui no de baixo também. Aqui não tem nem tamanho para ficar. Mas vou deixar ele aqui, eu vou tentar abrir tudo. Pronto. E posso deixar isso salvo para deixar, como eu falei, rodando na tela e eu observando, gerando algum alerta em cima disso, tá? E falando em alerta, ele é quase o nosso próximo, tá? E agora, né, que eu falei dos dashboards, eu vou ter a parte de relatórios, tá? Então, os relatórios, eles estão divididos aqui por módulo, né? Como eu falei, né, normalmente o NCM o pessoal adquire junto, até por isso que eu deixei ele aqui, né, para falar um pouquinho. Mas está aqui o nosso NetFlow. Então, esses aqui são os relatórios que eu posso estar gerando em cima dele. O primeiro tipo de relatório que eu tenho é o relatório de busca. Como o próprio nome diz, ele vai fazer uma busca, né, na minha base de dados, né, em todo o flow que foi coletado, e a partir daí ele vai trazer informação de acordo com os critérios que eu defini. Por exemplo, eu quero filtrar um tráfego muito específico para saber se foi gerado ou não. Então, eu quero primeiro, a source dele vai ser interface qualquer um, eu quero de qualquer lugar. Posso definir aqui agora os primeiros critérios. Vamos dizer que eu quero que o endereço destino dele seja esse. Porque eu quero saber. Opa,
Eu coloquei errado. Porque eu quero saber quando alguém conectar nesse servidor, gerar tráfego com destino para ele. Posso colocar outros critérios, como, por exemplo, Source Address, Source Network, Source Nodes, Destination, aplicação, porta, range. Posso colocar vários parâmetros aqui que vão ser usados para identificar essa informação que eu preciso. Tá? Posso colocar vários, posso colocar aquele matching, ele pode dar match em qualquer um, ou tem que ser em todos. Tá? Quais os tipos de dado que eu quero buscar? Entrada, saída, ou tanto um quanto o outro. Período de tempo. Últimas 24 horas. Poderia definir outro, última hora. Custom, para selecionar um time frame. O custom é mais legal de você usar quando você sabe o que você está procurando. Deu um problema. Ontem, 2 da manhã. Põe custom, coloca aí. A partir de hoje é 14, 13, 2 da manhã. Você pode filtrar bem específico, tá? No meu caso, últimas 6 horas, melhor ainda. E a partir daí eu posso clicar aqui para gerar esse relatório. Tá aqui. Ele já me trouxe, ele me traz separado, né? Entrada e saída, porque eu coloquei que eu queria dos dois. Ele já me trouxe. Então, ele falou que nas últimas 6 horas, esse foi o tráfego que foi gerado com destino para esse IP específico. É muita gente acessando o NFA, hein? E o legal também resolve o DNS. Ele vai tentar resolver, né? Mas como essas máquinas aqui, a maioria não existe, só o 3 realmente existe, é a máquina que eu estou usando, ele já me trouxe aqui. Então, ele poderia, se fosse uma máquina que usa, por exemplo, o nome do funcionário, ele já ia me trazer aqui. Ó, a máquina da Tainan conectou lá no Lab 3, para utilizando a aplicação do NFA, que roda na porta X e usa o protocolo Y. Então, ele já me trouxe toda a informação que eu preciso. E a partir desse dado gerado, eu consigo já enviar isso por e-mail, consigo salvar um PDF, salvar um CSV, ou editar ele e colocar outro parâmetro. Né? Outro parâmetro que eu quiser, né? Por exemplo, agora eu quero aplicação. A aplicação tem que ser coloquei NetFlow, se eu não me engano. Tá aqui. Trouxe também. Tá? Então é muito fácil. Isso aqui é ideal para você buscar um dado específico. Ainda, além disso, temos outros relatórios. Posso criar perfis de relatório para já deixar algo pronto, tá? Porque esse de busca, né? Às vezes o pessoal fala, mas toda vez vou ter que criar. Não, você pode deixar um perfil pronto. Aí no perfil você já deixa todos os parâmetros, ó. O nome do meu perfil é uso NFA. Eu quero selecionar ele com base no destination. E o filtro é quando o destination for... não, 92 não. 10.1.1.183. NFA, incluir, pronto. Destino NFA. Dá um nome, né, pessoal? Às vezes é bom. E é de destination. E a partir daí, meu filtro. Vou querer com qualquer... deixa eu ver aqui. Vou tentar esse 94. Período. Últimos 7 dias. Não vou filtrar nada de tempo. Criei um bem simples, tá, pessoal? Mas tá aqui. Tá? Eu já posso deixar ele meio que pronto, né? Para caso seja principalmente alguma coisa que vamos dizer que todo dia
Normalmente você precisa ver esse relatório ou inclusive mandar ele para o seu gestor. Inclusive, tem a opçãozinha aqui, ó. Depois que você cria um perfil, ele já vai te dar a opção de agendar ele, criar um perfil de agendamento. Então, você já pode deixar esse relatório agendado para ser enviado por e-mail para a pessoa que você desejar, tá? E os perfis, eles vão estar aqui. E você vai poder trabalhar com ele. Criar uma cópia, editar ou excluir, por exemplo, de forma bem fácil, tá? Outros tipos de dados aqui é uma análise mais, vamos dizer, detalhada, tá? Então, ele chama de forense, né? Tipo de dado, interface, inclusive ele gera também sobre o wireless device, mas eu quero de interface. Como eu falei, ele é mais detalhado, então vou selecionar um equipamento. Deixa eu pegar aqui um 187, um 183 que eu quero, ou um 185, perfeito. A interface, que eu quero gerar o dado, e algum critério para a busca. Ele é bem parecido com o do search, mas ele é bem mais específico. Não quero critério e os dados, pode ser das 15h16 até as 16h16, da última hora. Tá aqui. Então, você vê que ele detalha muito mais. Inclusive, esse é um relatório que ele tem várias abas. Então, o que ele já me buscou lá no meu banco, tráfego, aplicação que foi utilizada nesse intervalo de tempo, sources, destinations, ó, inclusive, ó, ele já me traz até consolidado, ó, 171 sources únicos indo para esse destino. Vou clicar, ele vai me detalhar esse dado de forma fácil, né? Já tenho ele aqui à mão. Consigo ver o next hop dele. Conversas, né? Conversations dele e várias outras informações. Vocês podem ver que ele é um relatório muito mais informativo, né, do que o que eu mostrei de search. O search, basicamente, ele vai me trazer tráfego. O que que entrou, o que que saiu. Isso aqui ele me traz tudo. O que que entrou, o que que saiu, que aplicação foi, que search foi, que destino que foi. Então, é muito mais detalhado. E da mesma forma, posso gerar um PDF disso, posso salvar isso como um CSV e trabalhar à vontade com ele. Tem também relatórios consolidados. Então, inclusive, tem a opção de eu usar grupos, né? O que a gente trabalhou lá de grupos, ó. Grupos de IP, laboratórios. Quero mostrar o top 100. Tipo de tráfego, quero ver o volume que foi gerado. Período de tempo, últimos 7 dias. Vou trabalhar dentro da business hour? Não, quero mexer com isso. Quero excluir fim de semana? Não. Pontos de dados, né, que é a granularidade. 1. Vou esperar. Ó, trouxe aqui. Ele não gerou muito que eu criei esse grupo hoje, então não tem muito dado ainda, mas ele já me trouxe aqui. Ó, e ele é bem grandinho também. Ele já me traz isso tudo consolidado. Mesma coisa, aplicações, entrada e saída, source, destination e várias outras informações aqui. Tá? Capacity Plane é um ponto que eu queria chegar. A solução tem Capacity Plane, né? Para você poder planejar a capacidade, aquela interface que já está no 90% e você não vê o que eu vou fazer. Será que semana que vem ela vai estar funcionando? Será que ela vai chegar, vai começar a dar gargalo? Vamos ver. Então, a partir daqui eu também consigo fazer isso. Por exemplo, pegar uma interface ou um grupo. Vou usar a interface. Dessa aqui mesmo. Tipo de tráfego que eu quero analisar. Utilização. Período de tempo que eu vou levar em conta para a parte da minha análise. Eu quero... última semana, não. Last week. Última semana. E filtros não vou querer pôr. Vou gerar meu relatório. A partir daí ele vai analisar esses dados. No caso eu coloquei last week. E já vai me trazer algumas informações de capacity plane, ó. Desvio padrão. Aqui eu tenho uma base muito pequena ainda, pessoal, né? Por isso ele talvez não gere tantos dados. Mas ele já analisou aqui para mim, ó, como que está a utilização e já me trouxe a categoria, entrada, saída.
O total foi esse. O máximo que pegou foi 0,92. O mínimo foi 0. A média, 0,01. O desvio disso foi 0,06. Ainda não tem um 95% dele. E o mesmo para os outros, ó. Entrada, né? O desvio, como que está o gráfico de desvio dele, que inclusive está bem baixo. O uso médio diário. Então, eu consigo pegar essas tendências, né? Para trabalhar. Aqui a tendência da utilização, tá vendo? Dia 7 teve um uso alto, ficou zerado. E aí voltou a subir. Então, eu já consigo ter esses dados para planejar. Esse aqui foi de utilização. Vamos ver por speed. Se eu tenho alguma melhoria que posso trabalhar para melhorar o meu negócio, né? Algo quase igual, né? Ainda não tenho muita informação, mas ele já me trouxe aqui alguns dados, né? Gráfico de desvio padrão, gráfico de uso diário, que está bem baixo ainda, então está muito tranquilo de eu utilizar, tá? Mas você pode usar o Capacity Plane para estar trabalhando nisso. Tenho também relatórios de comparação. Ele compara, vamos dizer, 2 dados no mesmo período de tempo para ver como que está a utilização de um e de outro. Você pode comparar, por exemplo, 2 interfaces, né, por exemplo, e até mesmo em períodos de tempo diferentes. Eu gosto muito de usar o mesmo tempo para me ver a interface A e B, normalmente uma backup da outra. Eu quero ver como que está sendo a utilização, como que está sendo as trocas, se realmente o tempo que uma parou, a outra continuou, como que está. Então, eu posso definir pontos de dados, eu quero a parte de utilização, período de tempo últimas 24 horas. Vou selecionar aqui o que eu quero, que é de comparação, né? Utilização, não quero business hour, nem fim de semana. Ok. Ele já pegou aqui para mim, ele pegou a index 1 e a index 2 do 182, do 82, na verdade. E já me trouxe aqui a diferença entre eles. E outra coisa legal, pessoal, não comentei, é que você pode dar o zoom no gráfico. Basta você arrastar e soltar o ponto de dados que você quer e ele faz um filtro. Aí você pode... É melhor, né? Dar um zoom aqui. E ele já faz a filtragem para você. Aí ele viu, ó, posso olhar aqui que os dois estão, na verdade, com a utilização quase igual, né? E tratar isso também. Tá. Tenho também a distribuição do meu protocolo. Posso fazer análise de como que está sendo distribuído o uso do meu protocolo, por exemplo, na interface 2 do equipamento 93. Eu coloquei aqui velocidade, né, que eu quero ver. E a partir daí ele vai ver como que está a parte de velocidade, ó. Tá bom, 1 mega de velocidade. Volume também batendo quase isso, tá? Também tem relatório de inventário, para ele listar tudo que eu tenho. Então, eu quero interface, todas as interfaces, o tráfego, utilização, critérios não vou colocar e período da última hora. A partir daí também vai gerar um relatório para mim de inventário de tudo que eu tenho atualmente, né? Trazendo dados da última 1 hora. Então, mínima, média, máxima, velocidade e várias outras informações. E a partir daqui é legal que eu posso estar mudando. Então, ontem estava mais ou menos isso, ontem estava zerado. Ele já me mostra aqui em um clique. Dá para me ver que o uso foi bem mais baixo. Relatório de billing. Pessoal, faturamento, tá? Falando de relatório, nós temos os relatórios de faturamento. Principalmente importantes quando você tem um contrato de link, por exemplo, com algum fornecedor. Você consegue cadastrar aqui para verificar, por exemplo, se está chegando o que foi prometido, algo nesse sentido. Né? E até mesmo ver se você precisa de mais, de menos. Então, você consegue criar, que eu estou sem o e-mail configurado, tá? Você consegue cadastrar e gerar relatórios em cima disso, né? Para saber, por exemplo, se o que foi contratado está dentro ali do que foi, se o prometido está sendo entregue, né? Com base tanto no volume
quanto na velocidade. Por exemplo, você contrata 1 GB, está chegando 100 MB, 500 MB. Não está de acordo, então você consegue estar configurando isso e gerando relatórios. Tá? Relatórios de forecast, né, previsão, também é uma possibilidade aqui dentro. Vou pegar a interface, eu gosto muito de tirar para a interface, porque é bem detalhado da interface. Velocidade, e eu quero ver o forecast para os próximos 15 dias. Né, ele vai me trazer uma previsão. Ele não tem dados suficientes ainda, tá pouco, viu, pessoal? Mas ele vai me gerar um dado aqui, forecast, né, uma previsão de como que vai ser meu uso, com base em dados históricos, como vai ser meu uso dos próximos 15 dias, 7 dias, claro, você define aí da forma que você quiser. Coloquei 15. Né? E outras opções que eu tenho, agendar os relatórios que eu tenho aqui dentro, então, agendar para ser enviado por e-mail diário, semanal, mensal. Então, eu consigo criar perfis aqui, selecionar relatórios aí conforme desejado, né? Nome do meu schedule, por exemplo, onboarding, OB, tipo de relatório, aplicação, todas as interfaces, eu quero ele diário, às 6 da manhã. E aqui eu vou colocando os filtros, então, posso colocar colocar alguns filtros, fim de semana, notificação por e-mail, e tem vários outros aqui. Eu tenho relatório de IP, interface, access point e vários outros aqui. Tá? Mas tudo também bem tranquilo de se configurar. E agora, pessoal, indo para o último passo, alertas. Todo mundo gosta de um alerta, né? Para não precisar ficar olhando, já olha ali, opa, alerta gerado, agora que eu vou olhar. Então, vou falar de como a gente configura alertas em tempo real e alertas agregados, porque aqui dentro nós temos essa pequena diferença. Alertas em tempo real é, por exemplo, aconteceu alguma coisa agora, alerta. Alertas agregados, ele já agrega o dado e quando o critério de agregado, eu vou chamar de critério de agregado, ele for atingido, ele também me alerta. Então, eles vão estar aqui dentro de... ele já está até aqui, ó. Via alarmes você consegue fazer, tá vendo? Criar alerta em tempo real, criar alerta com dados agregados, ou também clicando aqui em Settings, NetFlow, Alert Profiles. Basicamente são 2 caminhos para o mesmo resultado. Tá? Então, como eu falei, alertas em tempo real, como ele até descreve aqui, né? Quando o evento é gerado, quando o threshold, né, ou limite por minuto for violado, por exemplo, se a utilização passar de 100 megas dentro de 1 minuto, alerta. Já o agregado, ele já usa um período de tempo maior, por exemplo, se você for gerar um alerta de volume do mês, pode ser. O máximo que você pode usar de volume por mês é 50 gigas. Bateu 50 gigas, ele alerta. Então, essa seria a maior diferença entre eles, tá? Então, eu vou criar outro para a gente brincar aqui um pouquinho. Então, vou começar aqui com o Real Time. Cliquei aqui no botãozinho adicionar. Vou dar um nome para ele. O meu intuito nesse alerta é ser notificada quando a utilização da minha interface estiver muito baixa, porque isso talvez indica que não está funcionando bem. Então, uso abaixo do normal. Tá? Vou selecionar o que eu quero levar em conta nesse alerta. Tudo. Eu quero que ele me alerte a qualquer um onde acontecer isso. Tá? O critério pode ser dado de entrada, dado de saída ou dados combinados. Vou querer o de entrada. Agora, vou definir qual é o limite, né, o valor limite e a ação que vai acontecer quando esse alerta for disparado. Como eu falei, eu quero fazer alguma coisa em cima de utilização. Poderia fazer utilização, volume, velocidade ou pacotes, tanto faz. Quero utilização. Como eu falei, eu quero uma utilização baixa. Então, se a utilização estiver abaixo de 20%, né, por pelo menos uma vez nos últimos 5 minutos, eu quero que ele me alerte.
A ação que ele vai fazer é gerar um alerta do tipo trouble e enviar um e-mail, um trap, um SMS. Poderia colocar aqui. Não quero enviar nada, eu só quero gerar o alerta aqui dentro. Tá? Poderia criar outros parâmetros. Ó. Se a utilização estiver abaixo e os pacotes também tiverem com uma utilização baixa. Tá? No meu caso, só isso aqui é suficiente. Isso aqui eu até vi num cliente, né, que normalmente ele falava que quando a utilização estava baixa, tinha algo acontecendo, porque normalmente a utilização era 80, o pessoal utilizava bastante. Então, quando ficava 50, 30, era algo errado. Então, a gente podia alertar. Então, aqui eu já coloquei, tiver abaixo de 20, pelo menos uma vez em 5 minutos, me gera um alerta. Aí é como eu falei, os relatórios meio que real time, eles utilizam intervalos de tempo pequenos. 5 minutos, 2 minutos, 1 minuto, né? Para ele já identificar e me alertar. Não vou excluir nem fim de semana, nem horário comercial. Perfeito. Opa, não sei porque que eu criei outro, mas... Deixa eu colocar aqui de novo. Porque eu cliquei no mais. Uma vez, 5 minutos é trouble. Perfeito. Criado. Então, a partir do momento que isso acontecer, já vai me alertar. Acredito que ele vai até disparar agora nos próximos segundos, porque sempre está abaixo de 20. Então, é normal acontecer. Tá? E outro tipo de alerta, vou voltar aqui no Alert Profiles, são os meus alertas agregados. A parte de configurar ele é bem parecida, as opções, né, no que eu digo. Então, ele vai ter aqui, ó, os thresholds de forma bem parecida. Então, se você faz um, é bem tranquilo de fazer o outro, tá? Vou colocar esse aqui, eu quero que ele me alerte aquele caso que eu falei, volume. Opa! Quando atingir um determinado volume no período de tempo, tá? O que vai ser, o objeto desse alerta vai ser, poderia colocar os laboratórios, ou seja, quando os laboratórios, né, tiverem com alta utilização, ou outro que eu quero, grupo de interfaces, que é acesso à internet. Acho que vou usar os laboratórios, fica interessante. Esse grupo de IPs poderia ser um grupo de IP de departamento, como eu falei. Então, por exemplo, para o departamento de marketing, eles têm uma cota de 100 gigas por mês. Vou criar o volume 100 gigas. Qual objeto? Laboratórios. Como eu falei, poderia ser um grupo de IPs contendo IPs de um departamento, né? Algo nesse sentido. Período de tempo, tá? Pode ser personalizado ou periódico, começando. Vou começar a partir do mês que vem, né? Às 9 da manhã e ele vai analisar a cada tanto tempo, tá vendo? Então, por exemplo, começou hoje, ele vai analisar a cada 30 dias, ou a cada um mês. E assim por diante. Você vê que os intervalos de tempo deles são bem maiores. Claro, poderia ser a cada um dia, né? Mas mesmo assim, levando em conta isso, né, é um intervalo de tempo bem maior. Então, para isso que eu quero de volume de 100 GB, que vai dar certinho. Volume 100 GB, laboratórios, periódico, começando dia 8, 9 horas da manhã, e vai rodar uma vez por mês e verificar isso para mim. Ah, mas a internet vira dia 5, não tem problema não, vamos para dia 5. Aí todo mês, todo dia 5 do mês, ele vai fazer essa validação e ver quanto foi utilizado e vai me alertar, claro, caso aconteça. Né? O threshold, como eu falei, é talvez combinada ou entrada e saída, mas quando, por exemplo, a em volume for maior do que 100 gigas, né? Coloquei 100 gigas, foi. 100 gigas. Posso ainda colocar mais, se o out também for maior que 100 gigas. E qualquer um que for verdade, ele já vai alertar para mim, tá? A severidade dele vai ser crítico. E não quero que ele envie e-mail, nada. Para mim está suficiente. Então, criei aqui, selecionei o objeto que vai alertar.
período de tempo que vai ser analisado, periódico, uma vez por mês, todo dia 5. Ele vai fazer essa análise, né, para ver se o threshold foi atingido ou não. Meu threshold é esse. Salvo, tá? E todos esses alertas que eu criei, eles vão ficar aqui na aba Alarmes, tá? Tem alguns alertas padrão, tá? Como, por exemplo, falha ao processar algum flow, ou, por exemplo, flow não recebido há tanto tempo. Eu deixei esses aqui, né, até conseguir gerar eles tem uns dias, deixei aqui até para mostrar para vocês, são alguns padrão, tá? Mas todos os alertas, né, eles vão... Aqueles que eu criei, qualquer um outro, eles vão ficar centralizados aqui na aba de alarmes, né? E todos eles vão ter a opção de você dar uma... reconhecer o alarme, né? Para você, já estou tratando. Tem opções também de você dar clear nele, adicionar uma nota nele. Opa, deu uma congeladinha. Ver quando que ele foi disparado, entre outras ações que normalmente a gente tem também no Op Manager, até mesmo excluir. Normalmente a gente dá clear, né? Saber que é um alarme que foi disparado, eu vi, resolvi, tá limpando ele, para ele voltar a ficar verdinho, tá? Então, pessoal, todo esse ciclo aí, como eu mostrei para vocês, o Netflow é uma solução muito intuitiva de trabalhar, inclusive é muito fácil. Adicionei, inventariei, gerei relatórios, gerei alertas, né? Claro que meus alertas foram alguns exemplos, né? Você pode gerar alerta, por exemplo, utilização alta, muito alta, passando do 98%, vai dar um problema. Utilização muito baixa, tá com algum problema também. Gerar mapas, entre vários outros, né? Tá? E bom, pessoal, tentei até não atrasar aqui. Da última vez, normalmente eu falo muito, tá? Quem acompanha vê que eu falo bastante. Tá? Mas assim, se vocês quiserem fazer alguma pergunta... Oi, Cris, voltou? Não tô te ouvindo, Cris. Oi, está me ouvindo? Agora sim, sua bela voz. Falei, eu estava aqui o tempo todo te ouvindo. Olá. Vamos lá, tem perguntas? Deixa eu Ainda ver não. aqui. E até que eu ia falar, pessoal que tem o NetFlow, pessoal que ainda não tem o NetFlow entrou para conhecer. Se vocês quiserem fazer, isso aqui foi mais um onboarding, né, para vocês conhecerem melhor os primeiros passos, como funciona, como faz. Mas se vocês quiserem um treinamento mais personalizado, um treinamento para a equipe inteira de vocês, ou até mesmo um auxílio na implantação ou consultoria, nós aqui da C Software estamos aptos a auxiliar vocês aí. Bom, isso aí. Dou-lhe uma. Vamos esperar para ver se alguém faz alguma pergunta, alguma dúvida referente uma aguinha. ao licenciamento, referente, né, às explicações aí da Tainã. Deixa eu dar uma olhadinha, que já tem uma. Olha, obrigada. Deixa eu ver aqui, que a pergunta fica pequenininha para mim, pessoal, tem que ficar abrindo a tela. Oi, Daniel, obrigada. Fico feliz que você tenha gostado, tá? Isso significa muito para mim. Eu fico feliz quando o pessoal gosta das minhas apresentações, tá? Obrigada. Temos aqui com a gente Daniel, Eduardo, Rafael, Ricardo, Wellington, Elmer, Givaldo. Pessoal, olá. Caso eu não tenha falado o nome de alguém, tá? Ficou muito claro, Tainã, eu acredito, porque ninguém tem dúvida. NetFlow é uma solução assim, ó, fácil, rapidinha, vai trazer a informação para vocês do jeito que vocês precisam, vai ser, ó. Então, bom, pessoal, para finalizar aqui, claro, não tendo perguntas agora, tendo perguntas depois, tá? Fiquem à vontade, peraí. O pessoal agora perguntou, ó. Gilmar. O Gilmar perguntou, só para confirmar, precisamos configurar o lado do roteador, por exemplo, para apontar para o coletor? Correto, tá? Basicamente, né, quando você tem um roteador que suporta o Flow Exporter, lá dentro das configurações dele, você só vai apontar ele para o coletor, que normalmente vai ser o IP do seu NetFlow, naquela porta de coleta, que normalmente é 9996. Feito isso, flows coletados, viu? Muito bom. O Rafael perguntou aqui também, ó. Parabéns pela apresentação, obrigada.
Gostaria de saber melhor sobre o Flow para identificar consumidores de banda. Sim, essa é a solução. Ele vai identificar, por exemplo, em um momento de alto pico, quem que estava usando, quem era o source desse pacote, né, com alta utilização, da onde veio, para onde estava indo, que protocolo usou. Poderia ser um site, poderia ser um download. Então você vai identificar quem são esses IPs que estão gerando essa alta utilização de tráfego, tá? Essa é a solução certa para você. Daniel perguntou do licenciamento. Quais seriam os quantitativos para fazer o flow? Basicamente, a licença do NetFlow é por interface. Então, vai depender de quantas interfaces você gostaria de estar analisando esse tráfego. Então, tem que ver qual equipamento, qual interface que normalmente passa o tráfego da sua rede. Que aí, a partir disso, a gente consegue tá te auxiliando, tá? E o Ricardo perguntou como faço para instalar aqui e conhecer mais. Olha, a gente pode te ajudar. Tá? O download está disponível no site, mas conta com a gente. Sim, o Ricardo pode entrar em contato, né, com a gente. Vou deixar o número também. Envia a cotação, você pode pedir para falar aqui comigo também, com a Cris, e a gente auxilia, faz uma demonstração mais específica, né? Acredito que depois desse onboarding, não sei se vai ser necessário, mas caso você precise, com o diretor, tudo também, a gente faz uma nova demo e também te auxilia na POC, para você testar, né, as configurações iniciais, pode contar aqui com o nosso apoio. Com certeza, auxílio aí no início, em tudo, né? Às vezes é bom um apoio até para auxiliar nos testes, eventuais dúvidas, tá? Fique à disposição. Exato. Ficamos à disposição. Pode falar aqui com a gente. Comigo do comercial, tem o nosso time também, né? Tem um outro time, tem um time completo do comercial, do time de pré-vendas, de suporte, tá? A gente está preparado aqui para auxiliar. Perfeito. Bom, agora acho que agora foram as dúvidas, mas se o pessoal tiver dúvidas depois, entre em contato, vou deixar os contatos aqui ao final, tá? Sim. E só para finalizar... Lembrando, né, Tainá? Pode falar, Cris. Antes de você seguir aí, esse onboarding foi gravado, né, está sendo gravado, então, provavelmente amanhã nós já teremos o link disponível com a gravação e vocês vão poder assistir novamente, né, para tirar, se ficou alguma dúvida, pode também falar com a nossa equipe aqui. Com certeza. Isso aí. Tá. Obrigada, Cris. Obrigada por lembrar. E também, né, vale a pena lembrar, adquirindo software conosco, né, além do suporte técnico com o fabricante, né, Manage Engine, também está incluso totalmente em português nosso suporte com a Access Software, tá? Através de e-mail, telefone, conferência web, além de termos a comunidade para os usuários, né? Comunidade, nós temos hoje a comunidade no LinkedIn, temos o time Bra, né? Isso aí. A gente, na verdade, a gente tem muito canal, pessoal. Uma rede, né? YouTube, time Bra, vou convidar Instagram, vocês para conhecer. A gente tem Telegram, Instagram, é muito grande. Telegram, Instagram, YouTube, pessoal, se vocês quiserem conhecer um pouco da gente, das nossas soluções, tá? Dê uma passadinha lá. E caso queiram entrar em contato conosco, nosso time comercial, vocês podem entrar em contato através do nosso telefone ou e-mail. E também fica à disposição o nosso site, tá, pessoal? E, mais uma vez, gostaria de agradecer a presença de cada um hoje e, desde já, convidar vocês para a próxima. Cris, qual que é a próxima? Desktop Central. Ah, não ficou suspense. Eu já falei, né? Não sei se era surpresa, mas eu já falei. Não, Desktop Central é uma das soluções aí para gestão de desktop definitiva para o gestor de administrador de desktops, tá? Convido vocês a participarem, tá, pessoal? Isso aí. Terça-feira, né? Próxima terça, dia 21, o mesmo horário e o mesmo local. Mesmo horário, mesmo local. Então, pessoal, muitíssimo obrigada. Abraço a todos e vejo vocês na próxima. Obrigada, Tainã. Obrigada a todos e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.